Já concluiu? Não, eu só queria fazer um comentário com relação ao que tu disse agora. Devemos lembrar que o nosso Mourão, ele tem estreitas ligações com aquele Levi Fidelis, que ele tem estreitas ligações com os neointegralistas, com movimentos que são, podemos dizer aí, né, que flertam com o fascismo, né? E ele é muito ligado a esses movimentos. Inclusive, eu conversei aqui uma vez com os camaradas aqui do canal que eu vi fotos do Mourão junto com o Levi Fidelis num evento em São Paulo em que eles comemoravam o aniversário e era uma homenagem ao Plínio Salgado. E daí lá estava todos os movimentos integralistas, né? Todos aqueles partidos ditos nacionalistas, aqueles nacionalistas, Vina, perdão, que eu acho perigosos, que inclusive eu comentei uma vez contigo sobre qual era o nacionalismo que tu defendia, porque muitas vezes eu vi alguns grupos nacionalistas que flertavam com algumas ideologias das quais eu considerava muito perigosas. E esses grupos que eu considero da ideologia perigosa eram os grupos que estavam lá com Levi Fidelis e eram os grupos que o general Mourão estava de mãos dadas lá no evento. O Mourão, a família Mourão é uma família integralista, né? O tio dele foi o cara que escreveu o Plano Cohen, que fez o nosso querido Getúlio Dá o promover, golpe dar o de golpe em 37. 37. Uhum. Exatamente. Foi uma farsa. O Getúlio sabia que era uma farsa, mas precisava de um pretexto e usou o elemento fascista dentro do seu governo. Getúlio não era fascista. Getúlio cagava e andava para essas questões de esquerda e direita. Getúlio era um nacionalista. Nosso nacionalismo é diferente, precisamos abraçá-lo e defendê-lo, porque o nacionalismo de outros povos reside muito, principalmente na Europa, em paragens que são genéticas, étnicas, religiosas, de afirmação nacional no sentido da emancipação de um povo, de uma etnia só, e não da totalidade. O nacionalismo brasileiro só faria sentido e só fará sentido quando a gente realmente promover a multiculturalidade étnica, uma série de coisas. O integralismo no Brasil funciona mais como uma questão que compreende até isso, só que vem com um traço de antissemitismo muito forte. E vem com Hierarquia. isso, e aí a afirmação da autoridade, aí sim fascista. Então, como eu sempre falo nos vídeos, o Bolsonaro é um proto-fascista. Ele nem tem acúmulo para ser um fascista. O Mourão já é um fascista. Então a gente tem que temer esse tipo de gente, temos que execrar e temos que fazer acenos civis, civilistas, aos camaradas das Forças Armadas que são verdadeiros nacionalistas, porque o Mourão, ao mesmo tempo que ele é, em tese, um integralista, um fascista, ao mesmo tempo ele não quer a afirmação da soberania nacional, como um fascista típico gostaria de defender. O Mourão é um misto. Ele é um neofascista e ele é um entreguista. Ele é um cara que quer entregar a pátria. Ele é um agente interno. Esse homem é um perigo. Ele é meu irmão na maçonaria, mas é um perigo para a nação, esse cara. Esse é o cara que a gente precisa derrubar e derrotar. Né? A gente precisa, só que para a gente derrotar um militar, a gente tem que fazer acenos civilistas para outros militares começarem a falar e sufocar as cadelas no cio do fascismo lá dentro da caserna. Como eles fizeram nesse governo Bolsonaro, não permitindo que o Bolsonaro colocasse uma base norte-americana aqui no nosso Nordeste. A gente precisa fazer esses acenos. A esquerda erra muito quando execra as Forças Armadas. Gente, eu tenho parente na família que foi fudido por causa da ditadura militar, e a gente tem um monte de camarada que tem um avô, que tem um tio que sumiram. Isso é uma barbaridade que fizeram com o Brizola, que fizeram com o Jango, a gente sabe de tudo isso. Mas se o Brizola, que é o Brizola, perdoou os militares e tentou fazer esses acenos lá nos anos 80, quem somos nós para querer comprar uma briga que, cara, assim, já estão mortos a maior parte desses camaradas. O Getúlio entrou em acordo, por exemplo, com o próprio Prestes, porra. A gente precisa desse tipo